Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje mais uma live da academia, um café da manhã e hoje a gente vai receber aqui o professor André Ziperi. Vamos ver, cadê o professor André? Vamos ver, bom dia, Lauro, bom dia, ministro. Onde está o André? Vamos ver. Já falei com ele, ele está entrando. Já entrando, vamos ver. Bom dia, André, como Bom vai? dia. Que prazer tê-lo aqui no nosso café. Prazer prazer é todo meu, professora. Já fiquei sabendo que por aí está muito frio, é isso mesmo? Muito frio, muito frio. 10 graus hoje. É, realmente, acho que o inverno chegou, não? Na verdade aqui ele nunca vai embora, né? Então, mas especialmente hoje aqui, uma previsão inclusive de máxima menor que 20, mas muito, muito, muito frio. Ó, Pois é, olha, já está entrando um monte de amigos, o eu vi o Sandro Braz. aqui se gabando lá que no Amazonas lá não faz frio, mas O aqui Sandro, faz frio e Sandro muito. vai estar aqui conosco na quinta-feira. Acho que é quinta? Não vou perder. Acho que é quinta-feira que ele vai estar conosco. E, Professor, você sabe que eu aprendi uma coisa depois da 18ª live, que quando a gente está do lado de baixo aqui, a ah, gente tem que ficar mais pro canto aqui, ó, é? porque sim, porque senão fica aparecendo todo mundo que entra lá, as letrinhas ficam aparecendo em cima da cara da gente. Não, mas tem um Não, jeito de tirar. Tem um jeito de tirar a letrinha. Tem muita gente que tira, mas eu não tiro, sabe por quê? Porque se eu não, tiro os deixa a turma comentários. lá. Não, se eu tiro os comentários, essas lives elas ficam salvas no canal do YouTube nosso da academia. E tirar as lives vai desaparecer esse pessoal que está entrando. A Carla, Ione já está aí, tem um monte de gente aí. Aí vai aparecer, não aparece o que o pessoal fala, tem uns comentários muito legais e nem sempre a gente consegue fazer todos os comentários, porque é Sim, não, é dinâmico, né? importante. Isso que a gente Então, fica aqui, ó. Fica aqui do lado, ó. Fica aqui pois do é, ladinho. pois é. Olha lá, o Sandro ele tá fazendo inveja para nós. Olha lá, ele tá falando que tá Tá. calor amazônico. Eu quero ir para o Amazonas, Sandro. A hora que acabar tudo isso, é o primeiro lugar que eu preciso conhecer aí tua terra. Manaus, que eu não conheço. Bom, pessoal, para quem não conhece o professor André, acho que quase todo mundo conhece, né? Uma figura aí recorrente nos nossos grupos. É um grande pesquisador, lançou ano passado o livro de Direito e Tecnologia. O professor André é doutor em Direito Econômico e Socioambiental pela PUC do Paraná. Foi bolsista aí da CAPES, né? Pesquisador, é sócio do ZIPER, Escritório de Advocacia, aí no Paraná. Enfim, conselheiro, membro de Relações do Trabalho da Advocacia do Paraná, faz eventos maravilhosos que sempre organizando coisas e, enfim. Eu não vou perder muito mais tempo com o currículo do professor, todo mundo já, a maioria das pessoas já o conhecem e também pode conhecer as obras, né, que o professor publica. E aqui a gente vai falar um pouco a respeito dessa questão das tecnologias, né? E é interessante porque hoje cedo eu estava lendo um artigo que saiu, uma pesquisa que saiu numa revista que chama O Advogado do Futuro de 2020, do Walter Sculler. E é Uhum. interessante porque eles fazem aqui um gráfico, eu não consegui ler tudo, porque eu recebi essa madrugada, né? E tentei dar uma lida hoje, mas não consegui. Mas eles falam assim, que os escritórios de advocacia que estão na vanguarda são aqueles escritórios que estão se reinventando tecnologicamente.
62%. E os que continuam com o modelo tradicional, eles vão ficar cada vez mais para trás e constituem aí 17%. E nós temos aí 39% de escritórios em transição. Ou seja, o uso da tecnologia e essas plataformas, é engraçado, a gente fala muito nas plataformas com Uber e formas de prestação de serviço, que é o mais comum, né? Repartição de comida, entrega, enfim. E, na verdade, é uma situação que está atingindo a todo mundo, né, André? Como é que você vê essa questão aí das plataformas, essa heterogeneidade das plataformas? Como é que você enxerga isso? Eu sei que você fez uma pesquisa profunda, continua aprofundando nessa matéria. Pudesse nos dizer um pouco aí como é que vão funcionar essas plataformas? Porque a plataforma não é uma coisa só, vamos dizer assim, dos trabalhadores pobres, né? É uma coisa de todo mundo, né, ultimamente. Exatamente. Primeiro, bom dia a todos. O Sandro entrou aí, lá são 7 ainda, aqui é 8. Uma satisfação especial estar aqui com a professora Tereza Narras, que inclusive assina a contracapa do meu livro, muito gentilmente. Foi um prazer. De pessoa que eu tenho uma profunda admiração já há muito tempo. E bom estar aqui com a Academia Brasileira de Trabalho também. O que eu sempre destaco, e por isso que eu levo tão a sério, por exemplo, o combate ao que vem se chamar a essa denominação que se trouxe de uberização, né? Que, na verdade, o fenômeno das plataformas digitais ele é muito heterogêneo e ele é muito diverso, né? Para que a gente possa classificá-lo com essa palavra reducionista. Tá? A gente não pode reduzir um fenômeno tão complexo como o das plataformas digitais a um só tipo de modelo de negócio profissional. Porque existem mais de 100 modelos de negócio de plataformas diferentes. Aliás, no próprio modelo de transporte de pessoas, né, nós temos modelos diferentes, inclusive lá na região norte do professor Sandro Naimas, nós temos lá a própria Urbano Norte, que tem um modelo de assinatura, por exemplo, que desfaz de tudo que a gente conhece como modelo de plataforma, de intermediação de trabalho aqui no Sul, né? Então, o que a gente procurou fazer no livro é encontrar pontos de contato entre... Eu pesquisei mais de 100 plataformas digitais, principalmente na época, né? Eu apresentei minha tese de doutorado aqui na PUC em 2018, eu atualizei o livro até setembro do ano passado, quando foi seu lançamento, e escrever sobre tecnologia, na verdade, é sempre um desafio, porque eu lancei o livro em setembro do ano passado, e nós estamos agora em junho, na verdade, e a gente já tem um monte de coisa nova, inclusive o seu livro, que vai ser lançado daqui a pouquinho. Estou louco para dar uma olhada nele, né? Junto com o professor Fernando e o professor Ludovico. E já tem coisas, inclusive, que eu cito no meu livro, por exemplo, que era um projeto de lei lá da Itália, que eu já vi que teve movimento... 2 meses depois. Foi aprovado 2 meses depois, exatamente. Então, quer dizer, e ele foi aprovado de uma forma, inclusive, um tanto diferente do modo como está lá, mas quer dizer que serve como guia, né? Porque a minha conclusão, já me adiantando aqui, é que não se trata nem de subordinação, nem de autonomia, mas uma terceira figura intermediária entre os dois, né? A minha proposta é de lege ferenda, que trata, inclusive, de uma tese de doutorado. E eu explico, evidentemente, por que também não é subordinação, mas a primeira coisa que eu acho que a gente tem que ressaltar quando a gente fala de plataformas digitais é afastar esse termo da uberização e considerar, demonstrar que se trata de um fenômeno completamente heterogêneo, um fenômeno complexo, e, inclusive, daí eu monto 2 conceitos, que é o conceito de trabalhador da multidão produtora. O termo multidão produtora, né, que foi cunhado lá pelo
Pepe, professor Pepe lá de Minas Gerais, são as crowds, né? Do crowdsourcing, do crowdworker, e o conceito de multiterceirização de crowdsourcing, que a minha contribuição, né, é justamente trazer isso para um termo em português, justamente crowdsourcing, que seria para mim uma multiterceirização, ou terceirização a uma multidão indefinida. Então, a partir do momento que você tem esses conceitos, você pode trabalhar em cima desses conceitos e, quem sabe, até criar uma atividade legislativa, um marco legislativo para que a gente possa criar um sistema de proteção a esse trabalhador, né? A gente vê que esse trabalhador de plataforma digital, na minha opinião, é o grande herói, né, dessa onda, desse momento de distanciamento social, né? Porque é ele que permitiu, nós tivemos, agora Curitiba demorou para chegar no pico, né? Nós estamos essa semana no pico, eu já tinha recolhido todo mundo para dentro do escritório aqui, essa semana eu tive que mandá-los de volta para casa, porque o pico da pandemia demorou para chegar em Curitiba, nós estamos nessa semana, então em uma semana nós tínhamos 8 mortos, hoje nós estamos com 88 pessoas, já a família chorando, isso em uma semana, então foi muito rápido, né? Mas esse trabalhador também, esse tipo de intermediação de trabalho, ele permitiu com que nós da classe média pudéssemos estar em casa, né? Você até usou a palavra em espanhol, né? Repartidor, né? Achei bonitinho. Não me trai, né? André. Exatamente. Tem, obviamente, a professora Tereza tem o porquê, está utilizando, né? Um repartidor, a palavra em espanhol. E essas pessoas, esse tipo de modelo de negócio de entrega, aliás, dentro do próprio modelo de entrega e dentro da própria empresa, de uma mesma empresa, nós temos modelos de negócios diferentes. Por exemplo, esses dias o TRT15, ele saiu um acordo do TRT15, no qual o desembargador reconheceu o vínculo de emprego de uma plataforma de entrega. Eu até brincava nos grupos de WhatsApp, eu falei, olha, pela primeira vez eu vou concordar, foi a primeira vez que eu vou concordar com uma sentença. Uma sentença muito, Isso. muito interessante. E daí eu falei, a primeira vez que eu vou concordar com uma decisão judicial que reconheceu o vínculo. Por quê? Porque dentro daquele modelo de intermediação, dentro daquela plataforma, havia um segundo modelo de intermediação, na qual a plataforma fornecia um trabalhador para ficar exclusivamente dentro do restaurante. Exclusivamente dentro do restaurante. E aí o que acontece? O advogado, de forma bastante habilidosa, em vez de pedir vínculo com a plataforma, pediu vínculo com o restaurante. Que seria a quarta ponta do triângulo, eu não estou errado, a quarta ponta do triângulo, né? Seria um triângulo e mais um que... Exatamente. Né? E aí o que acontece? Como a pessoa ficava dentro do restaurante, a plataforma forneceu, não seria nenhuma multiterceirização, crowdsourcing, ou seja, seria uma terceirização direta, que saiu do modelo físico, que foi para o modelo virtual, que é algo que a gente tem que atentar bastante aqui também, essa diferenciação. E o magistrado, o desembargador ali do TRT ali de Campinas, ele reconheceu o vínculo com o restaurante. Então, veja, como é complexo isso, né? Por exemplo, essa plataforma que nós temos lá no norte do Brasil, que se convencionou a chamar caronas, né? As plataformas se vendiam assim, depois eles pararam com isso, na verdade, mas é uma plataforma de transporte de pessoas, funciona através de sistema de assinatura. Ou seja, eu estava até discutindo isso com o Célio Neto, você conhece ele também, ontem até a gente estava discutindo essa questão, falava, veja, a própria ali, veja como isso subverte completamente, existe todo aquele modelo que a doutrina tradicional entende que seja subordinação, mas não existe a autonomia da vontade em querer contratar
dessa forma, como empregado, na medida em que é o trabalhador que vai, que a partir do seu próprio entendimento, vai atrás da plataforma, realiza uma assinatura com essa plataforma, paga por mês para ser subordinado. Ou seja, como é que todos os requisitos em tese, que é a doutrina tradicional que eu chamo, continuam lá, só que a autonomia da vontade dele, né, o animus contraendi, né, trabalhista, é diferente. Então, quer dizer, tudo isso evidentemente gera uma quantidade de argumentos que a gente talvez tenha que até refundar o direito do trabalho de alguma forma, né? É interessante, André, esse conceito da multiterceirização, porque, na verdade, dentro desse quadro que você coloca, para que a gente possa entender bem a questão da diferença entre as multiterceirizações, essa cadeia de... Quando você fala do triângulo quadrado, né? Isso, do triângulo de 4 pontas. São várias, que não se confunde com as redes de produção virtuais, ou seja, se a gente pegar as duas coisas, a gente vai ter vários fenômenos que vão se misturar e que realmente os contratos tradicionais eles não se encaixam em nada, né? Não. Na verdade é assim, por exemplo, eu tenho uma questão, se me permite, que eu gosto sempre de chamar atenção, né? Ali no meu livro, eu coloco, existe um grande... O meu maior referencial teórico nesse livro foi um professor da Universidade de Valência, que você conhece bem, o professor Fernando, que está aqui com a gente, conhece melhor ainda, porque eu vejo todo dia, o professor Adriano Todolicines, né? E a minha classificação se baseia muito na classificação dele. E a gente tem, na verdade, dois tipos de multiterceirização. Tem a offline, que é essa que existe o encontro físico, né? Ou seja, se você chama uma pessoa para arrumar o cano lá, o encanamento, você tem um encontro físico com essa pessoa, a pessoa que vai entregar. Essa é a offline. E tem a online, que é essa que talvez até agora não tenha chegado no Brasil com bastante força, mas ela é mais importante até da gente analisar do que esse fenômeno dessa multiterceirização, né, offline, onde a gente tem o encontro do trabalhador e do requerente. Por quê? E dentro desse mundo da multiterceirização online, por que eu digo que ela é mais importante? Veja, professora, imagine que se comece a dar vínculo um atrás do outro, tá? Ou a AB5 lá, a Bill number 5 lá da Califórnia, pegue e as plataformas, evidentemente, começam a ter que assumir algumas responsabilidades trabalhistas. O que impede que uma plataforma de trabalho remoto, que intermedia trabalho remoto, se instale nas Ilhas Caimã e comece a operar de lá, tecnicamente? Era isso que eu ia te falar, André. Vários problemas ligados a isso. Absolutamente, tecnicamente, absolutamente nada impede que qualquer plataforma de trabalho que explore trabalho remoto se instale nas Ilhas Jersey ou nas Ilhas Caimã e comece a operar de lá. Assim como qualquer site de poker que tem e efetue pagamentos de lá. Tá? E aí, trazendo isso para essa realidade da multiterceirização online. Eu vou explicar rapidinho para a turma entender. O que é isso? A plataforma mais conhecida é a plataforma da Amazon, se chama Mechanical Turk, né? E aí o que acontece? Nessa plataforma, imagine que vocês têm um texto em Farsi que tem que ser traduzido para o Bengali, né? O Farsi é a língua do Irã e o Bengali é a língua de Bangladesh. Ou você tem um texto ao contrário, que seja em Farsi, em Bengali e na língua... A não ser que você conheça um iraniano que tenha morado em Bangladesh, o que é bastante improvável, creio eu, você vai ter que procurar um profissional para fazê-lo. Você vai nessa plataforma, faz o upload do serviço, faz uma descrição desse serviço, tá? E isso fica disponível para o mundo inteiro, para profissionais do mundo inteiro fazerem esse serviço.
Aí uma pessoa que, evidentemente, vamos supor, morou nos dois países, tem um bom vocabulário, faz esse serviço, evidentemente que quanto você mesmo diz qual é o valor que você tem que pagar. Se você colocar lá $5, só vai aparecer gente com pouca qualificação. É o que se chama também, a doutrina, são multitasks, né? Ou microtasks, microtarefas, que eu também odeio essa descrição, porque eu não acho que nenhuma tarefa seja micro, né? E aí o que acontece? Um trabalhador de outro país faz o download do serviço, realiza o serviço e faz o upload. Isso assim, normalmente 3, 4 fazem o trabalho, você escolhe um deles, libera o dinheiro, e os outros 3 ficam a ver navios, trabalharam sem ganhar nada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o requerente está no Canadá, a plataforma está sediada em Singapura e o trabalhador está em Bangladesh. Qual que é a lei que aplica nessa relação? Qual que é a lei? Qual a representatividade sindical que ele tem? Não, isso esqueça. Não, a gente nem vai tão fundo. Porque é uma coisa muito interessante que a gente está na onda das discussões a respeito da representatividade e da liberdade sindical, das negociações coletivas. E aí vem uma pergunta até, vamos colocar até um pouco mais regional, né? Eu tenho uma empresa aqui em São Paulo e está todo mundo, cada trabalhador, trabalhando em um lugar diferente do Brasil. O que eu vou aplicar para isso? Exato, veja. A gente ficou discutindo no Supremo o valor da negociação coletiva da categoria, ou seja, toda a discussão que a gente teve aí no mês de março, pautada nessa questão da representatividade sindical. Bom, mas e agora? Quer dizer, imaginemos que as pessoas já estivessem trabalhando em casa. Quem que vai negociar para esses trabalhadores? Vamos supor que realmente tenha que ter obrigatoriamente essa negociação coletiva para a categoria. Quem que vai representar quem se cada um está num espaço diferente dentro do território nacional? E a empresa funciona num outro estado. Então, quer dizer, como é que a gente... Ou seja, a gente não tem lei para resolver nem isso, André. Quanto mais para resolver essa questão que você está falando. Relações de trabalho transnacionais. Isso é uma realidade. É que, evidentemente, essas plataformas online hoje ainda funcionam em inglês. Por que eu usei o exemplo de Bangladesh? Porque o segundo país com maior número de trabalhadores online é Bangladesh, é justamente Bangladesh. Né? Por quê? Porque eles têm a vantagem do inglês. E veja como isso é revolucionário. Isso leva trabalho para onde não existe trabalho. Exatamente. Ou seja... O professor Valério Di Stefano, lá da Itália, ele traz o exemplo de trabalhadores em campos de refugiados, ou seja, campos de refugiados, hoje, que é uma realidade evidente que a gente não tem aqui, mas que hoje em campos de refugiados você consegue trabalhar, mas vamos trazer para a nossa realidade. Hoje você consegue trabalhar, por exemplo, a partir... Uma pessoa que tem uma deficiência física que não consegue trabalhar de casa, consegue trabalhar. Uma pessoa que está cuidando de um parente enfermo. Uma pessoa que teve um filho. Uma pessoa do interior do Nordeste, do interior de Sergipe, onde a atividade econômica é praticamente nula, por exemplo, aquelas pequenas cidades, hoje consegue trabalhar, consegue receber. Esses dias eu fui dar uma palestra, essa que a gente está conversando agora, sobre esse tema, na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. E acabou a palestra e veio uma moça falar comigo. Ela falou, acho que o meu pai faz isso aí que você está falando. Eu falei, mas como é que funciona o trabalho? Meu pai é aposentado e ele acessa todo dia uma plataforma chamada Liongate. O que faz essa plataforma? Veja, o Google terceirizou para essa plataforma. E essa é o que chama de machine learning, né? Para testar, para ver se o aprendizado da máquina na inteligência artificial está funcionando de forma correta. Porque a inteligência artificial você tem que ensiná-la. E é só com esse ensinamento, com o aprendizado da máquina, que se chama, que ela vai aprendendo, né? Por isso que ela é uma inteligência artificial. Aí, o que essa plataforma faz? Ela pega os últimos, vamos supor, nos últimos 5 segundos, dentro do Google, tiveram determinadas pesquisas para aquele Google Images. Quando você quer uma imagem de alguma coisa, você digita lá, vai no Imagens,
vamos supor que alguém pesquisou cadeira, tá? E aí as respostas que eu dei, as soluções que eu dei foram essas imagens aqui. O que essa plataforma faz? Ela terceiriza para o Google a atividade de conferir se os resultados do Google Images estão de acordo com aquilo que foi procurado, né? Justamente para você, melhorando a inteligência artificial deles. E o que acontece? O pai dela, enquanto ele não está fazendo absolutamente nada em casa, ele entra lá no Lionsgate e ganha dinheiro com aquilo. Entende? Obviamente ele tem um conhecimento de inglês e ele ganha dinheiro com aquilo. Ou seja, ele recebe lá no cartão de crédito dele. Então, só que o que acontece? E quem, na verdade, tem uma boa resposta para isso, e eu ainda estou estudando, é uma conhecida sua, a professora Maria Luz Vega, que é a chefe do departamento de pesquisa da OIT, eu a conheci até em Barcelona ano passado, e ela entende, não me pergunte como, eu ainda não cheguei à conclusão, eu não entendi, mas que para esses contratos de trabalho transnacionais, que a gente chama, e realmente são transnacionais, aplica-se o direito marítimo, o direito do trabalho marítimo, né? Entende? Então, e daí... Imagino que pela dimensão que o direito marítimo tem, André, é interessante. Exato. Aliás, vai estar conosco no Congresso da Academia a Mariluz Vega, já com então, olha presença, sim. Ela vai fazer a palestra, acho que a dela vai ser a palestra de abertura, se eu não me engano, no dia 12 de agosto. Ela é uma querida. Aliás, ela vai estar conosco em 2 congressos. No seminário que a gente organiza em Milão, em janeiro. Ela já confirmou a presença ontem nesse seminário. Aí ela vai estar de corpo presente mesmo, porque, afinal de contas, Milão de Genebra é um do lado do outro, praticamente bem. E vai estar conosco aqui no Congresso da Academia. E a Olga Fotilopoulos também, que é uma grande estudiosa do direito marítimo, e talvez, quando você falou do direito marítimo, por isso que eu te interrompi, também vai estar no nosso Congresso da Academia, e talvez vai ficar mais claro, a partir das impressões dela, o porquê, nesse caso das questões transnacionais. Seria uma lei, seria uma normativa de paradigma que a gente teria. Exatamente. Porque, o alcance dela, o marítimo ele não vê barreira, né? Exatamente. Então, a professora Maria Luz Vega, ela tentou me explicar, eu não entendi. E agora, recentemente, a professora Miriam Cherry, que é talvez a pessoa que tem escrito a primeira vez sobre crowdsourcing nos Estados Unidos, ela escreveu um artigo sobre a aplicação do direito da legislação trabalhista marítima para contratos transnacionais. Por que eu chamo a atenção disso? Repito, por que eu sempre faço questão de trazer? Nós temos um livro muito bom, o melhor livro sobre o tema é de uma empregada, uma funcionária da Microsoft, chamada... como é o nome dela, meu Deus? Mary Gray. A Mary Gray escreveu um livro chamado Ghost Workers, ou seja, são os trabalhadores fantasma. Porque qual que é o problema disso? Dessas plataformas? Esse livro, André. E daí o que acontece? Os Ghost Workers têm esse problema, porque são trabalhadores fantasmas, eles estão escondidos atrás de perfis, né? Por isso que, na verdade, com base, inclusive, nesse exemplo do crowdsourcing online, da multiterceirização online, que um dos 4 pressupostos que eu uso para o conceito de trabalhador da multidão promotora é prestação de trabalho humana e individual. Por quê? Porque quem vai prestar o serviço é um perfil. Ou seja, e tem muitos desses perfis que escondem ali talvez toda uma estrutura de pessoa jurídica. Então, enfim, logo agora, no começo da nossa conversa, a gente já percebeu que a coisa é muito mais complexa do que simplesmente plataforma de entrega do Bicicletinha ou
do motorista Exatamente. de transporte, né? O que eu costumo falar e a crítica que eu tenho feito ultimamente é justamente isso. A gente está muito preocupado com o Uber, com o iFood, e está se esquecendo de questões que são questões extremamente importantes. Até porque a Marion Gray, ela escreveu esse livro no Vale do Silicon. Do silício. Sim, Isso, exatamente. Ela e a Siddharth Suri, elas ficaram lá uma época e fizeram uma pesquisa, e eu acho que esse livro é fundamental para entender o perfil do novo trabalhador, porque fundamental. a gente está muito pregado num modelo tradicional, de subordinação tradicional para espaços físicos. E o problema é que esses perfis que você cita, esses ghost worker, que elas chamam, eles têm um perfil muito interessante, muito peculiar. Em geral, pessoas entre 20 e 30 anos, que é o contrário do trabalhador tradicional, para aquele modelo que foi criado, inclusive a nossa CLT, eles não têm nenhum compromisso de fidelidade com a empresa que eles trabalham. Isso está deixando os empregadores loucos. Tem um estudo que saiu ano passado, está publicado na página da OIT, a respeito da preocupação dos empresários com esses novos tipos. Porque essas empresas, inclusive as de plataforma, dependem desses trabalhadores, porque são eles que fazem, são eles o cérebro e o coração de como o sistema vai funcionar. E sempre. Deles, do dia para a noite, eles chegam para a empresa e falam assim: estou indo para a Tailândia surfar e pronto. E vão. Eles não têm aquele comprometimento com a estrutura da organização empresarial. A personalidade deles é diversa. É muito interessante, porque eles não têm... o fenômeno inverso. As empresas querem dar segurança e eles não querem segurança. Exatamente. Então, veja, quem usa... eu tenho acompanhado agora nessas lives, nesse modelo de compartilhamento de conteúdo, né, de conhecimento que se popularizou nesse período de pandemia, inclusive esse que a gente está usando agora. Eu comecei a acompanhar trabalho de professores assim que eu não os conhecia. Um deles foi a professora Caroline Tupinambá, do Rio de Janeiro. Né? Que eu um dia caí sem querer numa live. É nossa confreira, inclusive. Isso, verdade. E caí numa live dela absolutamente sem querer. E eu falei, poxa, ela tem razão em muitas coisas. Ela é uma pessoa que pensa... olha ela aí, ó. E daí o que acontece? Ela me parece, talvez em relação a isso que você falou, a professora Carolina, ela utiliza, dentro das que eu vi, a melhor metáfora de todas. Tá? E eu me permito aqui repeti-la. Né? E aí, o que a professora Carolina ela fala? Ela fala, olha... A CLT, porque qual que é o problema da CLT? Tá? Eu sempre falo, quando tem aqueles congressos que a gente tem que falar 10, 15 minutos, eu já começo falando isso também, né? Eu falo, olha, o problema do trabalhador de plataforma é que ele é vítima do sistema binário, né? Da dicotomia codicista, na qual o trabalhador subordinado leva tudo e o trabalhador, todo o resto das configurações que existem hoje, sejam aquelas que existem no que a gente chama de zona cinza do direito do trabalho, ou o trabalhador autônomo não leva a nada. Tá? Porque qual que é o problema disso? Mais 60% de de todos os trabalhadores, né, economicamente ativos hoje do Brasil estão fora do sistema de proteção da CLT. Então, o que acontece? O nosso sistema é tão arcaico, tão velho, tão senil, tão empoeirado, que ele oferece proteção para não mais do que 40% das pessoas. Né? E isso é um problema grave. Veja, o nosso sistema binário, no qual, do sistema de vínculo de emprego, né? Da formatação do vínculo de emprego do artigo 3º da CLT, ela cria uma casta de privilegiados, de trabalhadores privilegiados, que têm diversos direitos
E nós temos uma grande maioria de trabalhadores que ficam fora desse sistema de direitos. Então, o que acontece? Aí entra a metáfora que a professora Caroline traz. Ou seja, a CLT, ela prevê um único tipo de casamento, que é o casamento, civil com como é que chama lá dos bens lá? Com comunhão total de bens. Tá? Então, o que a CLT prevê? Ela só prevê um tipo de casamento. A mesma coisa que a gente tinha antes de 1976 aqui no Brasil. Que é o casamento, né, civil com comunhão total de bens. Só que as pessoas não querem mais essa configuração. Algumas querem uma comunhão parcial de bens, algumas querem uma separação total de bens, algumas pessoas só querem morar junto, outras pessoas querem união estável, outras querem só ficar, outras querem ficar uma na casa de outras, outras querem poliamor, tá? Não pode. Né? Não pode. Então, exatamente. Então, o que acontece? Ou seja, e a CLT, lá de 1943, né, que é uma repercussão de leis trabalhistas anteriores, de 1939, de 20, que foi escrita exclusivamente para o trabalho industrial, para o trabalho de chão de fábrica, não consegue enxergar essas novas fórmulas. Então, o que acontece? A doutrina tradicional, que eu chamo, fica dando duplo twist carpado hermenêutico para tentar ampliar o conceito de subordinação, e aí eu sei que você tem um trabalho nesse sentido, ou seja, tenta ampliar o conceito de subordinação de tal forma que a pessoa que vende Coca-Cola na praia do Rio de Janeiro vai pedir vínculo com a Coca-Cola em Atlanta. Né? Por quê? Não, porque ele está inserido no contexto da empresa e tal. Ou seja, ainda tem os solteiros, né? O Lauro está trazendo aqui. Ou seja, que são esses que querem viajar para a Tailândia. Né? É curioso, né? Essa metáfora que esse exemplo que você usou, até casar. Eu viajava todo ano muito, mochileiro, visitei 60 e tantos países. E aí o que acontece? A gente viu uma mudança de perfil dessas pessoas que a gente encontrava na estrada. Né? Antigamente eram esses riponga, e essas pessoas que a gente passou a encontrar na estrada num determinado ano para frente, com o advento da internet, eram justamente essas pessoas que conseguiam trabalhar remotamente. Ou seja, ficavam 2, 3, 4 anos na estrada, sem ver a família, às vezes só gostavam de uma praia e ficavam lá, justamente porque conseguiam trabalhar de forma remota. Agora, não lembro qual desses institutos de pesquisa lá na Europa divulgou que, por exemplo, o crowdsourcing online, nesse período de pandemia, aumentou 30%. E um dos motivos principais dele ter aumentado 30% foi justamente que as pessoas estavam entrando nessas plataformas de multiterceirização, né? Justamente para contratar pessoas para formatar o teletrabalho dos seus empregados. Entendeu? Ou seja, você não precisa nem chamar o ATI mais. Você pode pegar um cara lá em Bangladesh que ele formata o teletrabalho para as pessoas poderem trabalhar em casa. Então, você vê, já aumentou. Né? Por exemplo, o que acontece? Tem mais uma questão. Tem uma quantidade infinita de questões aí que eu trato no livro. O que acontece? E quando a doutrina tradicional tenta forceps, tentar encaixar esse tipo de subordinação, tá? Aqui a colega fala da subordinação algorítmica. Não existe subordinação algorítmica. Ponto. Não existe. Tá? O algoritmo nada mais é que o supervisor que foi colocado pelo chefe. Tá? E o que acontece muito daquilo que as pessoas entendem como subordinação algorítmica, nada mais é do que um estilo de coordenação. E aí está o professor Ludovico lá, com muito mais propriedade para falar. A doutrina passou a chamar, a italiana passou a chamar a coordenação
de parasubordinação, né? Aliás, é curioso porque aqui no Brasil as pessoas usam muito esse nome parasubordinação, só que o Código Civil, que é onde está prevista a lei, né, trabalhista italiana, em nenhum momento, e o CPC também deles, em nenhum momento fala de parasubordinação. Essa palavra não existe na lei. O que chama lá é coordenação, né, COCOCO, né, coordenação continuada. E é isso exatamente que eu entendo que significa essas plataformas, ou seja, você estabelece uma série de premissas e a pessoa trabalha em cima dessas premissas. Isso já existia há muito tempo aqui no Brasil. Há muito tempo. Parceria rural, lei do salão parceiro, representante comercial. Veja, taxista. Tá? Ah, mas que essas pessoas... Não, pô, não tem direito. Que direito que tinha o taxista? Nunca ninguém olhou. Você trabalhou em cooperativa, pagava por isso e ainda pagava caro. Pagava por isso. Pagava caro por isso, não é? E pagava caro. O custo diário do taxista é muito mais caro. Muito mais caro, ainda tinha que pagar 200, 300 mil por uma placa. E nunca ninguém olhou para esses trabalhadores. Nunca ninguém olhou. Agora o que acontece? Essas pessoas cruzam com a gente o dia inteiro, né? E parece que todo mundo descobriu que, nossa, nós estamos vivendo, mas é o capital que está se reinventando. Não existe capital que está se reinventando. Isso é realmente um fenômeno disruptivo, um fenômeno que a gente está vivenciando agora, talvez com uma certa distância. As pessoas a geração que venha depois da gente consiga enxergar isso com maior propriedade. Eu sempre digo o seguinte, nós somos imigrantes digitais, tá? Nós somos imigrantes digitais, ou seja, nós nascemos e fomos forjados numa época analógica, então estamos tentando nos adaptar a uma época digital. Agora, essa geração que veio depois de 2000, né, os millennials, veja, professora, 32% de todas as pessoas que existem no mundo hoje nasceram depois de 2000, tá? E aí o que acontece? Eu acho que é essas pessoas que nasceram já numa geração digital que vão com o distanciamento correto, talvez citando o nosso trabalho. Olha lá, na década de 2010, o professor André, a professora Tereza, falaram disso, você veja como eles estavam enganados, ou como, Bom, sabe? Todos os nossos erros, André. Exatamente. Veja, olha só, como eles predisseram, né, o futuro e tal. Então, eu acho que talvez essa próxima geração, que as pessoas que nasceram, cresceram na época digital, talvez elas, de melhor forma, possam compreender esse fenômeno com maior propriedade. Porque o que acontece? A partir do momento, professora, que você reconhece o vínculo de emprego, você tem que reconhecer para todos os efeitos, não só para recolhimento previdenciário. Porque o que acontece? Veja como há uma inadequação legislativa. A professora nem me perguntou disso, mas eu me permito falar aqui. Que é um grande problema. Eu posso aqui ficar falando o dia inteiro de como a CLT não espelha essas relações. Mas eu vou citar alguns exemplos. Jornada, horários e descansos reguladores. A pessoa pode estar registrado, não registrado, online, offline ou work off work. 6 configurações. O que eu vou considerar para fins de... Caiu. Isso aí Então, é o repouso. O repouso para o café, entendeu? Sabe os 15 minutinhos? Isso. A pausa. Não, eu me empolguei aqui, bati no microfone e caiu. Então, é o repouso. A pausa do repouso. Mas vamos lá. A pessoa pode estar registrada. E detalhe, sabe quantos artigos, e nós temos acidente de live, isso aí. Sabe quantos artigos e material acadêmico nós temos produzidos sobre esse tema no Brasil? 0, nada, nenhum. A pessoa pode estar registrado, não registrado, online, offline e um work of work. Eu não caí, quem caiu foi o telefone.
Então, 6 configurações. O que eu considero para fins de efeito de contagem de jornada? Tá? Ah, não, o registrado e registrado não pode ser, porque o que acontece? Qual que é a característica dessas plataformas? Que a gente chama de facilidade de entrada. Você tira uma foto e está trabalhando, do teu documento e está trabalhando. Então não pode ser registro. Ah, então é só o online e o offline. Tudo bem, eu acordo, fico online no aplicativo e volto para dormir. Ah, então não dá, tem que ser um work of work. Sim, mas o pessoal não fica na praça ali aguardando ser chamado? E se você somar todos esses 10, 5 minutos que demoram, vai dar 3, 4 horas? Ou seja, e a lei não enxerga isso. Por quê? É como você querer encaixar aquele brinquedo redondo no buraco quadrado da criança. Sabe aquele brinquedo da criança? Né? E aí o que acontece? O problema é que essa jornada tem implicações em faltas justificadas e férias. A gente sabe que o número de férias, né, de dias de férias, é definido pela quantidade de faltas que você tem. Agora, é o seguinte, eu estou registrado numa determinada plataforma, só que eu só faço quinta, sexta, sábado, domingo, porque eu tenho um outro emprego. E a gente sabe que isso é absolutamente normal. Então, o dia que eu não fico online é considerado falta ou não, para efeito de contagem? Ué, mas de tempo à disposição. É o que é? Mas, vamos mais para frente. Isonomia, meio ambiente de trabalho. Periculosidade, a penosidade que está lá na Constituição, insalubridade, as NRs. Como é que a gente vai fazer NR de trabalho remoto? Não encaixa, André, não encaixa não. Nenhum. E a minha favorita, que eu gosto de falar, a gente sabe que... por exemplo, tem a questão de ficar online em 2 ou mais plataformas, né? Outra coisa... Aliás, eu converso com todo o Uber, né? A maioria dos claro, agora maioria. 99, no mínimo. Isso, tem o Cabify, né? Fora o que eles ficam no particular. Uhum. Eles distribuem os seus cartões e ficam no particular, ou seja, eles trabalham no mínimo em 3 lugares. Exatamente. E aí o que acontece? A minha favorita, tá? Para dar nó na cabeça da turma. A gente sabe que dependendo da quantidade de pessoas que a empresa tem registrada, ela tem que ter um percentual mínimo de aprendizes, PCDs, e aí tem que fazer uma CIPA. Tá? Agora é o seguinte, eu monto uma plataforma e quero prejudicar do meu vizinho. O que eu faço? Eu pego 200 laranjas, mando todo mundo se registrar na plataforma do cara, vou lá no MPT, faço uma denúncia de que eles não estão respeitando o percentual mínimo de aprendizes e PCDs. Mas como é que eu vou calcular? É sobre o pessoal que ficou online, que ficou offline, a pessoa que só registrou, a pessoa que ficou um work naquele mês, ou a pessoa que não ficou um work naquele mês. O que eu vou considerar para isso? Tá? E aí, tem um outro grande problema, para a gente falar dessa inadequação legislativa, dessa falta de espelhamento, que é a representação coletiva. A ausência do senso de cooperação. Por quê? Porque a partir do momento em que, de acordo com essa lei terrível que a gente tem, cada trabalhador é visto como uma empresa em si, eles passam a ver o outro trabalhador não mais com alguém com os mesmos interesses, mas com alguém competidor. Claro. Então a gente tem umas vezes... E aí tem o que talvez que seja a coisa que eu mais me orgulho que eu trago no livro, que são os novos direitos construídos a partir dessas novas relações de trabalho. E o mais importante deles, na verdade, eu até cito um exemplo de antes de ontem, na França, porque o que acontece? Muita gente entende... Ali eu devolvo uma pergunta aos colegas que estão assistindo. Aliás, tem bastante gente hoje. A professora Frediane está aí hoje. Não, tá gente importante, André. O menos importante só eu e você. Olha, só tem gente importante assistindo nossa live.
E aí o que acontece? Ainda bem que só a gente que fala, assim, não tem chance de adiantar aquele período que você falou, que o pessoal vai ficar falando assim, olha, a professora Tereza e o professor André se enganaram nisso e nisso. Isso. Por exemplo, hoje, em 2017, a revista The Economist, ela escreveu uma matéria dizendo assim, os dados são o novo petróleo, tá? Qual que é o core business da empresa? Eu não gosto de citar nome de empresa, mas vamos lá, da empresa Uber, tá? Fica se discutindo se é a empresa de tecnologia de intermediação ou se é a empresa de transporte. Professora, Uber foi fundada em 2009. Sabe quantos meses o Uber teve? O nome do meu livro ali, o Laura está perguntando. O nome do meu livro é Intermediação de Trabalho via Plataformas Digitais. Repensando o direito do trabalho com base nas novas realidades do século XXI pela LTR. Tá? Se você jogar o meu nome lá, André Zipper, no Amazon, aliás, quem for comprar meu livro, compre no Amazon que está mais barato. O nosso também, viu? Isso, o nosso também. Compre no Amazon que está mais barato. Olha, aliás, o nosso é esse aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai falar dele. Isso. Eu nem vou entrar na questão do direito coletivo. Aqui nós temos uma professora, um professor aqui que é um especialista, que é o professor Fernando Fita, que tem um trabalho interessantíssimo sobre direito coletivo de plataformas digitais. E aí o seguinte, nós temos novos direitos que foram construídos através dessas novas relações de emprego. E aí o que acontece? O Uber, desde 2009, nunca teve lucro. Nunca teve. Lógico que ele se retroalimenta, claro, evidentemente, e aumenta o valor de mercado. Mas nunca teve lucro. Como é que pode uma empresa que está aí há 11 anos, tá? E nunca teve lucro? Nunca teve lucro. O Uber hoje, se admite isso está na internet. Tá? Uma questão que eu quero deixar bem bastante frisada aqui. Eu não advogo para nenhuma plataforma, não advogo para nenhum trabalhador, não faço parte do MPT e nem julgo. Tá? Então, eu não tenho nenhum relacionamento com nem trabalhador de plataforma e nem a empresa de plataforma. O relacionamento é zero. Tá? O que acontece? Isso está na internet, as pessoas podem procurar. O core business dessas empresas de transporte não é transporte. Essas empresas, elas sabem quando você sai, aonde você passa, aonde você chega, o horário que você sai, por onde os teus hábitos de consumo, tá? Ou seja, elas estão captando hoje o asset mais importante que tem no mundo, que é justamente dados. Né? E hoje já se admite que muitas dessas empresas de transporte, o que fazem de mais importante, que tem como core business mais importante, o que é? Captar informação para se utilizar nos seus carros autônomos. Entende? Ou seja, você acha que eles estão preocupados que vai dar vinco, que não vai? Enquanto isso, eles estão captando informações, inclusive sobre o buraco da rua aqui de baixo, tá? Para poder utilizar nos seus carros autônomos lá na frente. E aí, essa semana, notícia de antes de ontem, um trabalhador de plataforma na França, tá? Entraram com ações contra as plataformas, não pedindo vínculo, hora extra, nada, mas pedindo um determinado valor, uma indenização, pelos dados captados. Pelos dados captados. Ou seja, finalmente algum advogado se apercebeu disso. Esse é o asset mais importante que está sendo captado. Essa questão começou a ser discutida naquele julgamento que o Tribunal de Justiça Europeu julgou, que foi o quê? 2016, 2017? 17. Foi uma sentença? 17? 17. E uma das discussões era exatamente essa, que o Uber não era uma empresa de prestação de transportes.
E ali foi muito discutido. E foi muito interessante que entraram por muitas redes sociais aqui no Brasil, colocaram, dizendo o seguinte: olha só, o Tribunal de Justiça Europeu julgou e reconheceu o vínculo de emprego. Não julgou vínculo de emprego coisa nenhuma. Não! Porque o Tribunal de Justiça Europeu não tem nem por que fazer isso em razão das diferentes legislações dos diferentes países. Então, foi um equívoco. A forma como estão trazendo os julgamentos de fora para dentro é um equívoco, que foi, inclusive, o que nos motivou a escrever esse livro, fazendo o comparativo dos 3 países. De dizer Exatamente. O seguinte: olha, o que estão falando lá fora não dá para aplicar aqui, até porque aqui nós não temos absolutamente nada. E, enfim, eu realmente tenho sustentado, já faz algum tempo. Comecei muito com esse estudo da questão do trabalho semidependente, porque, na verdade, não tem esse trabalho aqui, né? O TRAED, mas não tem uma legislação protetora. E no o TRAED espanhol, né? Enfim, virou uma confusão aqui com relação à questão do correto enquadramento jurídico. E, na verdade, nós não temos nada. Não. O resumo é esse. E a CLT, como você diz, a CLT, eu, sinceramente, me entenda, eu estou cada dia criando uma antipatia maior por ela, porque eu estou começando a achar que a CLT tem sido a grande causa de discriminação de todos os trabalhadores. Né? Mas não tenha dúvida disso. Você tem 24% das pessoas trabalhando sobre regime de emprego. Toda essa discussão que nós tivemos agora girou em termos de trabalhadores com vínculo de emprego que já estão perdendo postos de trabalho formal. E esses 70% que estão na informalidade são absolutamente marginalizados de todo o mercado. Então, quer dizer, existe um apego tão grande na bendita da carteira de trabalho, que eu nunca concordei com ela, isso aí já da época que eu estudava para concurso, e com a hora extra, com a questão do cartão de ponto, das férias e do FGTS, que às vezes... Realmente, isso acho que está começando a servir. E esse não é o ponto. Todos os empresários já falaram, pagar férias, 13º e FGTS não é um problema de despesa empresarial, ponto. A questão não é essa. Né? Ou seja, a gente está esquecendo de discutir, André, coisas importantes. E isso que a gente está discutindo agora, me parece que se a gente não tiver um entendimento adequado, um enquadramento correto disso tudo, o que vai acontecer é que vai chegar daqui 30 anos... Infelizmente, vão olhar porque a gente está conversando e vão falar assim: olha só, deviam pelo menos ter levantado alguma discussão melhor a respeito desse tema para ver se a gente chega em 30 anos com uma situação melhor. Então, esse é um problema. Por exemplo, veja como a Europa está muito à frente da gente nisso. Existe uma resolução do Parlamento Europeu que se chama Agenda da Economia Colaborativa. Sim. Que ela fala da portabilidade da reputação digital. E esse é um problema talvez o mais grave dessas plataformas digitais, que é o direito reputacional digital, que ele deriva, né, do direito de imagem, do direito que a gente chama de autodeterminação informativa. Porque qual que é o problema? A partir do momento... Tem no Black Mirror, né, aquele seriado que tem... que fala disso. A partir do momento que você é avaliado, que a sua reputação digital, profissional, deixa de ser um currículo para ser um sistema de 5 estrelas, as pessoas passam a transferir para uma pessoa que eles nem conhecem a sua reputação digital. Veja que se confunde com o seu nome e com a sua própria personalidade. É um direito novo que está sendo construído agora. Eu abordo isso no livro, tá? Que é o direito à autodeterminação informativa, ou seja, é uma obrigação, talvez das mais importantes das plataformas, declinar quais são os critérios que ela utiliza para a avaliação dessas pessoas. Porque imagine... Eu vou ter que dizer que nós temos 20 segundos. Tchau, gente. Obrigado. Olha, eu quero agradecer. E eu que agradeço. Todo mundo para continuar às 10 da manhã com esse tema, que vamos estar eu, o Giuseppe e o Fernando, e a gente pode continuar e começar exatamente dessa matéria.
Quero, em nome da academia, te agradecer profundamente e já dizendo que quem quiser ler mais, o livro do professor André e o nosso, e esperando aí por vocês.